Levante suas mãos, vamos adorá-lo, vamos consagrar esse momento a Ele agora. Pai, nós te agradecemos por estarmos na Tua presença mais uma semana. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso e sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Pai, nós consagramos a Ti este culto, pedimos que o Senhor venha reinar neste lugar, que Teu Espírito Santo esteja aqui, que o Senhor venha se mover neste lugar de uma forma sobrenatural. E tudo aquilo que não é do Senhor, nós mandamos embora em nome de Jesus. E declaramos aqui atmosferas dos céus, que haja cura, libertação, transformação, que nossa mente seja voltada ao Senhor. E tudo que venha tentar tirar nossa atenção, venha tentar roubar o que o Senhor tem para nós mandamos embora e não aceitamos. Somente a Tua presença, o Teu Espírito, os Teus anjos e o Senhor neste lugar. Nós te agradecemos e pedimos a Ti, Senhor, se manifeste aqui. Somos Teus filhos, esperamos por Ti, ansiamos pela Tua presença. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos adorá-lo. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, declare. Aviva-nos, 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 Senhor. Vem, Espírito Santo. Aviva a Tua igreja, vem, Espírito Santo, vem, aviva a Tua noiva, a palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome, santo é o Teu nome. A palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome, santo é Teu nome. Deus é santo, Pai, Tu és Rei dos Reis. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Peça Espírito Santo. Aviva a Tua igreja, vem, Espírito Santo, vem, aviva a Tua noiva. As palmas. A palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome, santo é Teu nome. A palha seca queima, tira as cinzas do altar, fogo que consome, santo é Teu nome. Outra vez. A palha seca queima, tira as cinzas do altar, fogo que consome, santo
chamamos, nós te chamamos, nós te chamamos. Nós queremos mais de ti nessa manhã. Em nome de Jesus, nós conectamos o nosso coração ao teu. Entramos em sintonia, concordando com aquilo que é do céu nessa manhã. Em nome de Jesus, vem conectar o nosso coração, Pai. Vem tirar de nós toda a nossa humanidade. Tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, tudo aquilo que está nos atrapalhando, Pai, a sentir a Tua presença, a sentir o Teu abraço de Pai, a ouvir a Tua voz, Senhor. Nós rejeitamos na autoridade do nome de Jesus tudo aquilo que nos desconecta de Ti, tudo aquilo que nos leva para longe de Ti, tudo aquilo que nos cega, tudo aquilo, Senhor, que tira a nossa visão espiritual, tudo aquilo que bloqueia a nossa mente, tudo aquilo, Senhor, que faz o nosso coração estar distante. Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã o fogo que alimenta a fome e a sede que nós temos que ter por Ti, Senhor, venha arder de forma constante, de forma, Senhor, que venha consumir tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti. Pai, como filhos e filhas, nós oferecemos a Ti o nosso coração no Teu altar. Se nós estamos dispersos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos ao fim, nós rejeitamos essa condição, porque nós queremos ocupar o nosso lugar de filhos e filhas amadas, que recebem a porção que está destinada a nós do Pai. Nós queremos sentar à mesa, nós queremos participar do banquete, nós queremos queimar, nós queremos queimar, nós queremos queimar, nós queremos ter um coração ardente e desejoso pela Tua vontade, pelo Teu querer, que a nossa mente, Senhor, seja a mente do céu, que a nossa mente seja a mente celestial, que a nossa vontade seja a Tua vontade, que o nosso querer seja o Teu querer, que para nós, ó Deus, seja um prazer de servir, de amar e gastar todos os nossos dias aos Teus pés. Que a nossa fé, Senhor, seja uma fé provada no fogo, Pai, e que possa aumentar a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu pedi para as crianças ficar, senta, senão vocês vão cansar. Porque eu quero que elas participem de uma aula agora. Primeiro eu vou dar uma aula, depois eu vou pregar, tá? E vai ser rápido, pode ficar tranquilo, vai terminar no horário. A Gleise vai colocar aí o mapa. São 2 mapas que eu te mandei, né? Coloca o primeiro que tem o Irã lá. Apaga a luz aqui, ó, para aparecer bonitinho. Ó, eu percebi que alguns irmãos não entendem nada de Bíblia. Um dia nós vamos dar um curso aqui de mapas bíblicos. E você precisa ler a Bíblia. Meu Deus do céu, você vem na igreja e não lê a Bíblia, você não vai entender nada de Deus. Você precisa ler a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Amém? Eu vou te explicar aqui sobre os inimigos. Está vendo ali Israel? Dá aqui uma madeira para mim. Pega a baqueta lá, Maria Luísa. Baqueta da bateria lá, pega lá. Para eu mostrar no mapa aqui, ó. Israel é essa faixinha de terra aqui, gente, ó. A Gleice está com o mouse aí, ó. Essa faixinha de terra é Israel. Esse vermelhinho é Jordânia. É o mapa atual do mundo, tá? Embaixo aqui está a Arábia Saudita. Obrigado. Não está no mapa, mas se você ver, aqui vai estar o Mar Vermelho e aqui uma outra faixa de terra, que é o Egito. Tá bom? Israel está aqui. Esse pedacinho de terra aqui. Aqui é a Arábia Saudita, aqui é o Iêmen, Omã, Emirados Árabes, né? Aqui é o Golfo Pérsico, aqui é o Irã, aqui é o Iraque. Lá em cima, Síria, Turquia. Na Bíblia, vai falar que a Babilônia é inimiga do povo de Deus. Quem já leu isso? A Babilônia é inimiga. Onde é a Babilônia? É no atual Iraque. Aqui era a Babilônia. Bom?
Pérsia. Quem já ouviu falar que a Pérsia é inimigo do povo de Deus? O príncipe da Pérsia. Deus derrotou o príncipe da Pérsia. Quem já ouviu falar? Aonde era a Pérsia? No Irã. Tá bom? E aí os filisteus. Quem já ouviu falar que os filisteus são inimigos? Quem já ouviu falar que a Síria também era inimiga? O povo de Israel foi levado como cativo para a Síria. Síria está lá em cima, certo? Agora põe o outro mapa. Aqui está o território de Israel no tempo da Bíblia, né? Agora olha só os povos que tinham, os amonitas, os moabitas, todo esse povo não existe mais. Edom, que é os edomitas. E aqui está os filisteus, e olha a capital da Filisteia, Gaza. Gente, os filisteus são os palestinos hoje. E por que eu coloquei esse mapa aqui, ó? Volta o mapa antigo. Porque alguém falou para mim assim, pastor, os filisteus não são os árabes, descendentes de Ismael? Não. Os filisteus não tem nada a ver. Quem é descendente de Ismael são os árabes, da Arábia Saudita. Por exemplo, no Irã não tem árabe, no Irã tem persa. É outro povo. Lá no Iraque são os babilônicos, é outro povo. A gente tem mania de falar que todo mundo é árabe. Não, cada povo é um povo. Porque eles são de descendências diferentes. Por exemplo, os árabes é da descendência de Ismael. E até hoje a Arábia Saudita ela tem aliança com Israel. Não sei se você sabe disso. Economicamente e militarmente. Porque a Arábia Saudita ela vai para um ladinho lá para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, inclusive, tem comércio com a Arábia Saudita. É o único país árabe aqui dos muçulmanos, diferente dos outros. Né? Agora, vamos falar dos filisteus. Eu estou dando essa aulinha aqui para você entender sobre a guerra que está acontecendo lá. Volta o mapa depois. Um outro mapa. Os filisteus, eles estavam aqui e eles dominavam essa terra, que antigamente era chamada de Canaã. Vamos ver na Bíblia quem são os filisteus? Abre a sua Bíblia aí, em Gênesis 9, 21, 25. Ou vai colocar aqui, olha lá. Bebeu do vinho, está falando de Noé, tá? E embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Noé, depois que desceu da arca, ele plantou um pé de uva, bebeu o vinho, ficou bêbado lá na tenda. Cã, pai de Canaã. Cã é pai de Canaã. Viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa e levantaram-se sobre os ombros e andaram de costas para não verem a nudez do pai e cobriram-no. Próximo. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse, presta atenção o que Noé disse para Cã: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Olha o poder de uma maldição de um pai. Noé ficou com tanta raiva, dizem os teólogos, que Cã abusou do pai dele. O pai dele estava bêbado. Quando Noé ficou sabendo, ele falou: maldito seja Canaã, vai ser escravo dos seus irmãos. Próximo versículo. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Já já você vai saber quem é Sem. E seja Canaã seu escravo. Noé falou: Canaã vai ser escravo de Sem. Aí, gente, quem é Sem? Quem já ouviu falar do antissemita? O que é antissemita? Gente que odeia judeu. Os judeus, ele tem 300 nomes. Nós vamos falar os nomes dos judeus hoje, tá? Sem. Os semitas são descendentes de Sem. Ou seja, os judeus. Então, semita, judeu, israelita, israelense, hebreu, é tudo um povo só. Você vai entender agora a diferença de um para o outro. Estou dando uma aula, hoje é uma escola, hein? Olha que chique. Então, presta atenção, quem são os semitas? Descendente de Sem.
tanto os judeus como os árabes são descendentes de Sem, porque Abraão também é descendente de Sem. E Abraão gerou Isaque e Ismael. Então, Ismael é descendência dos árabes, Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Emirados Árabes, são os árabes. Descendente de Ismael. Tem nada a ver com Irã, tem nada a ver com Síria, tem nada a ver com Filisteu. Ok? Eles são os descendentes de Abraão. Agora preste atenção. O que é judeu? Judeu é o nome dado para quem segue a religião judaica. Eu posso me tornar um judeu se eu me converter ao judaísmo, tá entendendo? Então, Sem, semita, descendente de Sem. Judeu é quem segue a religião judaica. Agora, israelita é quem é descendente de Jacó, de Israel, de sangue. Nasceu na descendência. Então, ele é um israelita. Ele faz parte das 12 tribos de Israel. Ele é da família. Ele herdou o sangue. Entendeu? Israelense. Israelense é quem mora em Israel. Eu posso ser brasileiro, morar lá 10 anos, pegar a cidadania e virar um israelense. Então, nem todos que moram em Israel são israelitas. A Bíblia diz isso, nem todos de Israel são israelitas. Tem um monte de estrangeiro morando lá dentro, com a cidadania que virou israelita, israelense. Quantos estão entendendo? Aí o hebreu, quem que é o hebreu? Descendente de Éber. Éber está na genealogia, e aí a Bíblia só fala lá, fulano gerou Éber, Éber gerou fulano, e cataram o Éber ali, os hebreus, que é o mesmo povo. Né? Então eles têm 300 nomes, é o mesmo povo. Né, gente? Agora esse povo, volta o mapa lá do Irã. Esse povo, olha aqui que interessante, o outro mapa. Esse povinho aqui é odiado por todo mundo aqui. Todo mundo odeia os judeus. Por que será? Isso não é agora. Não é do ano de 1948 para cá. Isso é desde o começo do mundo. Por que o povo odeia eles? Porque eles são o povo de Deus. Eles são abençoados. Você já viu o judeu pobre? Eles são ricos, eles dominam o mundo. Eles são, na linguagem da molecada hoje, eles são os caras. Né? Eles são, gente, eles têm a benção, acabou. Israel é o povo de Deus. Agora preste atenção. Mas Israel escraviza os filisteus. Eu vou te dar alguns dados para você que é crente, tomar cuidado para você não cair nessa lábia do capeta, tá bom? Então preste atenção, ó. Até o ano de 1918, a Turquia, que está lá em cima, ela criou o Império Otomano, que dominou toda essa região. Então a Palestina, onde está Israel ali, era dominado pela Turquia até 1918. Falando de história recente, tá bom? No ano 70 depois de Cristo, Jesus ele fala que os judeus iam ser dispersos. Quando ele olha para Jerusalém, ele fala assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos, mas tu não quiseste. Agora eu vejo os inimigos te cercando e te destruindo. Jesus falou isso quando ele viu Jerusalém. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? 40 anos depois da morte de Jesus. Roma incendiou Jerusalém e os judeus de fato foram dispersos. Então, a maioria dos judeus saíram da Palestina, mas ficou um pouquinho ali. E esse território da Palestina ficou habitado, sempre foi habitado por judeu e por palestino, que são os filisteus. Por que os filisteus estão ali? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito e entrou na terra, Deus mandou eles matarem todo mundo. Deus mandou. Vocês vão exterminar todos os povos da terra. Porque senão eles vão ser pedra de tropeço para vocês. Mas Josué fez aliança com quem? Com os filisteus. E aí Deus falou para Josué: porque vocês fizeram aliança, eles vão ser pedra de tropeço na vida de vocês por toda a vida. É o que acontece hoje, né? Mas aí, presta atenção na história recente. Do Império Otomano até 1918,
O Império Otomano foi desfeito. E aí quem começou a dominar a Palestina foi os britânicos. De 1918 até 48, a Inglaterra dominou aquela região. Então não era nenhum nem de outro. O que aconteceu nessa época? A diáspora, que é a volta dos judeus para a terra prometida. Judeus do mundo inteiro começaram a comprar as terras dos palestinos. E eles vinham e falavam, me vende a sua casa? Compraram. Me vende seu campo? Foram comprando. E de repente a maioria da população se tornou judeu, naquela faixa de terra. E aí em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU vendo que Israel sempre morou ali, eles têm documento que é a Bíblia, que aquela terra ali é deles, né? Então a ONU decidiu fazer o Estado judeu ali, que é o Estado de Israel. Porém, os palestinos também querem ter um Estado. E de fato, volta para o mapa antigo, volta lá o outro mapa. De fato, eles têm também um documento e está aqui. Essa parte aqui sempre foram deles. A cidade de Gaza sempre foi dos filisteus. Só que eles não querem ficar aqui, eles querem tudo, eles querem expulsar Israel de lá. E esse, gente, é o problema do conflito. O Israel não quer expulsar os palestinos de lá. Eles querem conviver. Mas os palestinos querem expulsar Israel, porque eles falam que Israel são os intrometidos ali, que a terra é deles. Agora é milenar, os dois têm documento, né? Então, essa é a briga eterna. Mas por que essa briga é eterna? Porque Deus falou que aquela pedra não ia sair do sapato de Israel. Porque Josué não cumpriu o que ele deveria cumprir. Mas agora eu vou falar de fatos recentes. A água que a Palestina, que os palestinos bebem, é Israel que dá. Tanto é que começou a guerra, Israel fechou a torneira, eles ficaram tudo sem água lá. A energia elétrica que eles têm é Israel que dá. A comida que eles têm é Israel que dá. Os palestinos saem daqui para trabalhar aqui. 20% dos palestinos trabalham em Israel. E são gente boa, eles não querem acabar com Israel. Porque eles dependem de Israel. Gente, Israel é primeiro mundo. A economia de Israel é violenta. Google, Microsoft, tudo lá em Israel. Né? Os judeus são muito ricos. E os palestinos dependem do trabalho dali. Agora, o que existe lá? Qual que é o problema dessa guerra? Existe um grupo terrorista chamado Hamas, que é financiado, volta o outro mapa, pelo Irã, que é a antiga Pérsia. O Irã manda bomba, o Irã que manda dinheiro para aquele grupo terrorista ali ficar atacando Israel. Porque o Irã é um dos países que defende a extinção de Israel. Está entendendo o porquê da guerra? O que Israel está fazendo agora lá? Está tentando eliminar esse grupo terrorista. Só que eles são tão canalhas que agora eles estão descobrindo. Eles fazem túnel debaixo de escolas, debaixo de hospitais. Porque na hora que Israel... Eles vão jogar bomba. Na hora que Israel vem, ele se esconde aonde? Onde Israel não pode jogar bomba, que é a escola, que é o hospital. Eles são canalhas, eles são covardes. E aí sabe o que está acontecendo? Os guerrilheiros do Hamas, eles se vestem de pessoas comuns e atiram. Quando a bala acaba, eles entram no meio do povo para falar que eles são civis. Olha como eles são desonestos. Então, Israel bombardeou o hospital. Não é que bombardeou o hospital, é que lá estava o BO. Mas, entendeu? Então, cuidado com a mídia esquerdista. Porque você tem que saber os dois lados da história, né? Então, Israel, eu estou falando isso com propriedade de gente que vai para Israel todo ano. Essa lição que eu estou dando aqui, eu tive com um irmão que vai para lá todo ano, né? E tudo que o judeu quer é morar ali. Agora o palestino não, ele não quer só morar ali. Ele quer expulsar o outro de lá, né? E aí está esse conflito lá. Ok? Eu tentei resumir o máximo possível, mas uma coisa é certa. 2 versículos que você precisa decorar para você não cair na maldição. Primeiro, Deus disse para Israel assim, vocês são a menina dos meus olhos.
Eu guardarei vocês como eu guardo a menina dos meus olhos. Sabe quem disse isso? Deus. Outra coisa que Deus disse para eles: vocês são meu povo, vocês são meu. Isso é Bíblia. A salvação vem dos judeus. Deus tem um xodó com aquele povo ali. Por quê? Porque Ele quis ter. Começou com Abraão e foi vindo. Vou fazer de você, eu vou fazer uma nação. Olha para as estrelas, assim como as estrelas será a tua nação. Deus prometeu, Deus deu a promessa para eles. Jesus veio dos judeus para salvar o mundo, né? Olha, outra coisa, vocês serão luz para as nações. Por causa de vocês, todas as nações serão abençoadas. Então, gente, a promessa. Agora, olha só. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tempos atrás, o primeiro-ministro de Israel falou para o Irã, que é o país que mais odeia eles: nós temos tecnologia que tira a água do ar, faz água potável. Nós podemos dar essa tecnologia para vocês. Aí no Irã vocês têm falta de água. Em vez da gente se odiar, a gente pode cooperar. Mas esse país aqui, gente, é do capeta. Você já viu aqueles iranianos lá? Que eles têm a cara tudo assim, ó? Né? Eles são tudo do cão, esse povo aí. E não é de agora não, é de sempre. Né? Então, cuidado de que lado você fica. Cuidado. Existe uma ideologia querendo eliminar a cultura judaico-cristã do mundo. E essa ideologia não é de Deus. De que lado você que é crente está? Né? Nós somos a favor que mata a criança? Claro que não. Nem de um lado, nem do outro. Só que ali é uma guerra. Né? E aí, quem começou essa guerra? Então, nós precisamos entender da história, ver tudo isso, para a gente não cair no conto do capeta. Amém, gente? Eu quis falar isso, porque alguns irmãos estavam me perguntando e falando, e aí eu falei, então eu vou levar. Um dia nós vamos fazer uma aula sobre Israel, para você entender com mais propriedade. Amém? Deus abençoe as crianças, já participaram da aula, pode ir para o cultinho. E agora nós vamos ver o versículo dessa manhã, e eu vou pregar bem rápido. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Até aí. No final do culto, pastor, eu vou honrar o Tiago ali e o William. Deixa eu esquecer, tá? Irmãos, essa passagem está em Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11. Eu vou falar hoje de pessoas falsas, pessoas duas caras, que é uma coisa detestável. Eu acredito que ninguém gosta de gente assim. E por vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente faz igual. E está aqui uma coisa que a gente não pode ser, duas caras. Existe um ditado que diz assim: quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém. A gente precisa tomar uma posição, né? Da verdade que você tem. Eu tenho as minhas verdades. É claro que eu vou desagradar alguém. Nem tudo que eu falar você vai concordar. E você tem a sua verdade. Agora, preste atenção. Eu gosto de pessoas que falam o que elas pensam.
que elas são declaradas. De repente você vai virar meu inimigo, talvez. Mas eu prefiro assim. Ó, aquela pessoa ali pensa totalmente diferente de mim. Não dá para eu andar com ela. Ontem eu passei o vídeo da frequência. Tem o vídeo da frequência aí? Já prepara ele para colocar aqui. A frequência, gente, os cientistas eles fizeram um teste. A frequência ela é medida por hertz, né? E quando a gente está na mesma frequência, a gente atrai aquilo que está na mesma frequência. Já está no pente aí ou não? Já? Pode colocar lá. Tá com o som? Não? Não, põe sem o som mesmo. Vai lá rapidinho. Ó, aí não está o som, mas aqui a frequência está em 440 Hz. E aí, o japonês vai bater lá. Ó. Não acontece nada. Ele bate porque o som daquele que ele está batendo está diferente do grande. Agora ele bateu, olha o que aconteceu com a bolinha. O som do que ele bateu fez vibrar o outro. A vibração do mesmo som é a mesma frequência, né? Então a vibração antecede a lei da atração. Você já viu aquelas pessoas que quando ela chega perto de você, você até fica feliz? Fala, fulano chegou, que legal. O que é isso? A pessoa vibra na mesma frequência que você. Aí já chegou aquela outra pessoa que você fala, ih, já vê esse zica. Já chegou essa... Por que ele veio, hein? Aconteceu isso com você também? Por quê? Porque não vibra na mesma frequência. Os pensamentos, as atitudes, o comportamento não é igual. Então você fica ali por educação, tal, mas você não se sente bem. E se você viajar com uma pessoa que não está na mesma frequência, então? Você precisa ficar 5 dias com ela. Aí você fala, ai meu Deus, 5 dias. Né? Você não vê a hora de você ir embora. Por quê? Porque não está vibrando na mesma frequência. Pessoas duas faces. Ela tenta vibrar em todas as frequências. Só que aí ela é falsa. Porque ela começa a ter um comportamento que não é dela. É o que Pedro estava fazendo. Pedro, quando estava a galera da circuncisão, que era a galera que tinha cortado lá a pelinha, a operação da fimose, né? Os judeus, eles são circuncidados. Aí Pedro estava com eles ali, só que a galera da circuncisão não gostava de sentar com a galera que não era circuncidada. Aí o que Pedro fazia? Quando não estava a galera da circuncisão, ele sentava ali com os gentios e conversava, e dava risada. Aí quando a galera da circuncisão chegava, ele fingia que não conhecia os outros. E sentava aqui. Aí Paulo viu isso. Porque Paulo levou esse questionamento lá em Jerusalém, no concílio de Jerusalém. Porque os judeus estavam ignorando os gentios. Essa história dos judeus serem escolhidos fez deles um povo orgulhoso. Eles acharam que Deus era só deles. Só que Deus escolheu os judeus para que eles fossem salvação para os demais. Não para eles pegar Deus só para eles. Então eles começaram a se isolar dos outros. Um dos motivos que o resto do mundo odeia eles. Né? Então, Paulo falou, não, peraí, a salvação é para todos. E aí Paulo então chama a atenção de Pedro. E fala para ele assim, ó, você está sendo duas caras. Você não está se comportando conforme o Evangelho. Paulo enfrentou ele face a face. Se fosse nos dias de hoje, Paulo ia apontar o dedo na cara dele e falar assim, você é moleque. Você está fazendo errado. Você não pode fazer isso. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque essa semana eu tive alguns episódios a respeito disso. Você já encontrou alguém que conversou com você a festa inteira? Aí numa outra ocasião a pessoa finge que não te conhece? Eu lembro que uma cliente foi cortar o cabelo comigo e ela conversou e falamos de igreja, e falamos tudo. Ela parecia minha amiga. Aí, passou 2 dias, eu estava lá no shopping e eu vi ela estava com outra pessoa
E ela fingiu que não me viu, olhou, passou, nem me... E eu cumprimentei e fiquei comentando sozinho. Gente, eu sempre detestei gente assim. Gente falsa. Gente assim não é confiável. E é bom que Deus nos mostre esse tipo de gente, para a gente não confiar neles. Você, irmão, não pode ser assim. Você quer ser abençoado? Você precisa se livrar da falsidade. Se você falar A de pé, você sustenta o A sentado. Se você falar B, é B. Não muda não. Porque tem gente que é tão sem vergonha, tão mau caráter, que ele te fala uma coisa. Por isso que agora, olha só o que está acontecendo nas igrejas. O povo está ficando tão sem vergonha. Isso aí está acontecendo no mundo inteiro. Que os pastores estão gravando as conversas. E eu já não atendo mais ninguém sozinho no gabinete, não. Eu sempre levo um testemunho. E se está sozinho, eu cato o celular e gravo. E eu ainda falo, grava aí que eu vou gravar também. Porque de repente a gente conversa uma coisa aqui, você sai daqui falando outra coisa e eu... Aí quem que vai ser o mentiroso? É minha palavra contra a sua. Então se estiver gravado, está gravado. Eu adoro conversa no WhatsApp, porque aí fica gravado. Se o cara falar diferente, eu mostro, está aqui. Agora eu gosto de gente que sustenta o que fala. Eu gosto de gente que é a mesma coisa. Mesmo se tiver errado, não, eu errei. Eu errei mesmo. Tem que me punir? Me pune. Mas sustenta o que você fez. Ser de verdade. O Pedro, ele não era muito verdadeiro, né? Ele tinha esse defeito. Foi um homem de Deus. A sombra dele curava. Mas o Pedro, ele era sanguíneo. E o sanguíneo tem os dois lados aí, ó. Os dois extremos. Uma hora Pedro fala para Jesus assim: irei com você até a morte. Morrerei com você, todo macho. A hora que o bicho pegou, não conheço esse cara aí não. Não, nunca vi esse cara aí não. Né? É que Jesus gostava muito dele. Se fosse eu. E aí cometeu o mesmo erro que ele cometeu com Jesus, ele estava cometendo lá na frente do Paulo. O Paulo ficou uma... Aí o que o Paulo era, né, gente? Colérico. Colérico não aguenta ver essas coisas. Já queria dar uns tapas nele lá. E ele tinha raiva do Barnabé. Você percebeu, né? Que ele colocou aqui. Ele mesmo falou aqui. E o Barnabé estava fazendo igual. Está aqui no texto. E ele já tinha tretado com o Barnabé lá antes, lá já. Em Atos capítulo 9. Paulo era briguento, viu, gente? Outro homem de Deus. Você não pode confundir os defeitos da pessoa com Deus usando ela. Deus usa você. Pedro era falso e Paulo era briguento. E Deus usava os dois. Olha que interessante, né? Por quê? Porque nós somos humanos, nós erramos. Mas preste atenção, é feio ser briguento, mas é feio ser falso também. E a gente precisa eliminar esses defeitos da nossa vida. Para a gente ser como quem? Como Pedro, como Paulo? Não. Para a gente ser como Jesus. Jesus era perfeito. Agora, como que você confia numa pessoa que fala uma coisa para você agora e depois fala outra? Que vai mudando conforme os ventos. Como que a gente firma um compromisso se cada hora a pessoa ela está de um jeito? Eu estava dizendo para o pessoal aqui algumas coisas. Gente, de verdade. Tudo que eu vi de errado nas esferas que eu já estive, eu falei. Eu converso com o apóstolo e a gente tem uma conversa boa, porque eu falo para ele tudo o que eu penso. Eu não escondo nada. E ele fala também. Aí quinta-feira nós fomos lá na formatura. Tiago, a Lígia e o William se formaram. Em determinado momento eu e o João saímos para tomar um café lá, porque estava meio chato.
Olha eu falando a verdade. Estava meio chato. A gente foi tomar um café. E na hora do café, o apóstolo pegou a palavra. E a hora que eu fui pagar o café, um monte de gente pedindo café para mim, eu pagando para todo mundo lá. Foram uns 50 reais só de café lá. 5 cada café. Pastora, o João, Levi, aí grudou outro irmão da IBVN e o meu. Gastei uma fortuna só de café lá. Mas paguei porque eu quis, né? Eu que quis pagar para eles. Olha aqui. Aí o apóstolo fala lá assim: eu vi o pastor Jonas lá, cadê o pastor Jonas? Os pastores que estão da cobertura aqui, o pastor Eranil, eu escutei lá do café, pastor Eranil e o pastor Jonas. Ele falou o nome mais de algum pastor lá? Só falou de nós dois. E tava um monte de pastor lá, que eu vi lá sentado no primeiro banco. Gente de verdade gosta de outro que é de verdade. Pessoas falsas não vão levar nenhum nome. Paparicando para a pessoa agradar, para ela se sentir legal. Se eu estou vendo que está feio e eu estou vendo coisa melhor que possa melhorar, eu falo. Mas eu falo não para humilhar a pessoa, eu falo porque eu quero ajudar ela também. Está entendendo? Aí a pessoa que é de verdade, porque o apóstolo, eu conheço ele desde 2014, o apóstolo Petrizzi. Isso tem uma coisa que ele não é falso. Outra coisa interessante do apóstolo Petrizzi. Em 2014 ele morava numa casinha ali, em frente ao Galácia, ali na Imperatriz. Ele tinha um Vectra azul, que nem era dele, era da igreja, que ele usava. E de lá para cá Deus prosperou ele. Hoje ele mora no Swiss Park. Hoje ele tem um Compass. A esposa dele tem um outro carro. Prosperaram. E ele continua igual. Ele não mudou nada. Gente, eu detesto gente que sobe. O reverendo Luiz falava isso. Tem gente que sobe na folha do jornal. Começa a mudar, muda. Mas mudou por quê? Ah, eu via você outro dia mesmo aí. Só porque você subiu um carguinho na sua firma lá, você ficou achando que você é quem? A She-Ra? No He-Man? Sabe, gente, não, a gente tem que manter a essência. Sabe esses ricos que ficam humilhando os outros? Pode ver que ele era pobre. Pobre que fica rico que humilha os outros, porque rico de berço não faz isso. E eu trabalhei com um monte de gente rica. Rico de berço. Rico de berço vai no shopping de camisa regata e chinelo de dedo. Não está nem vendo. Pobre que fica cheio de Juliette, corrente de ouro. Né? Com aqueles relojão mostrando. Faz assim para ver a hora. Ah, vai dormir. Pega esse relógio seu e joga no lixo. Tonto. Sabe, gente, não precisa. Eu estou falando para você aqui porque eu estou falando igual eu falasse para o meu filho. Para o Levi eu falo sempre lá em casa. Você é abençoado, você tem que agradecer a Deus. Tem um monte de crianças que não tem o que você tem. Mas você não vai humilhar ninguém. Você vai tratar todo mundo igual. Tem gente que liga. Não estou falando de gente aqui de dentro, não. Tem pastor que vai conversar comigo, com a pastora, é um tratamento. Aí foi conversar com a Gleise essa semana, mudou o tratamento. Começou a subir no salto com a Gleise lá, a Gleise me mostrando a conversa. Aí eu olhei aquilo e falei, filha da mãe, que falso. Muda a pessoa, muda o tratamento. Gente, eu detesto gente assim. Você tem que tratar todo mundo igual. Do mesmo jeito que eu trato o apóstolo Petrizzi, eu trato como que ele chama lá o porteiro? Silvano. Nunca destratei o Silvano. É o mesmo tratamento. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. Na igreja não tem cargo, na igreja todo mundo é servo.
E aqui pode entrar a pessoa mais rica do mundo. Eu vou tratar igual o mais pobre. Porque aqui todo mundo é igual. Fala para mim se eu faço diferença. Você me conhece. Então, se eu não faço, você também não pode fazer. Eu pego fila na cantina, eu pago a cantina. Se eu, que sou o presidente da igreja, pago a cantina, você tem que pagar também. Eu pago com o meu dinheiro. Levi pega, a pastora pega lá, marca, a gente paga. E o dinheiro vai para a conta da igreja, não vai para a minha, não. Tem algumas coisas aqui que os irmãos nos honram. Pastor, vai lá no começo da fila, senhor pastor. Isso aí faz parte de honra. Está super certo. É diferente você honrar de você fazer diferença de pessoas. Não. Aprenda que honra não tem nada a ver com diferença de pessoas. Nós temos que tratar os irmãos com honra uns aos outros. Então, gente falsa, muda o ambiente, ele muda de roupa. Muda o ambiente, ele muda de atitude. Você não vai chegar em lugar nenhum assim. Você quer servir Jesus? Seja humilde em todo lugar que você for. Eu fui conversar com a pastora Leila, com o pastor Bortolossi. Claro que eles têm jeitos diferentes. Mas eu vou citar a pastora Leila aqui, que hoje é a maior igreja do Brasil, igreja da cidade. Gente, a humildade daquela mulher, o jeito que ela tratou a gente, o jeito que ela conversou com a gente. Parecia uma mãe, estava aconselhando ali. Não tinha nada de estrelismo. Ela anda no meio da igreja lá assim, ó, igual todo mundo. Gente assim a gente tem que imitar. Né? A pessoa tem para ensinar. Tem, ela não se acha. Por quê? Porque quem tem não tem por que se achar, ele tem. Ninguém vai tirar o que é dele. Agora quem quer se afirmar é porque não tem. Aí ele precisa gritar, ele precisa mostrar, precisa... E aí acaba passando por ridículo. Muito da pessoa falsa tem a ver com a orfandade dela. Ela é órfã. Ela se sente menor, ela se sente rejeitada. Então ela tenta agradar todo mundo. Então você precisa curar essa orfandade sua, se você é falso. Você precisa curar essa rejeição que você tem. Até você entender que a única pessoa que você tem que agradar é Deus. Um dia eu falei para a Jamília aqui, gente, você sabia que eu entrei numa vibe que se eu estou agradando a Deus está tudo certo? Ah, mas e o irmão lá? A minha função não é te agradar, a minha função é agradar a Deus. É Deus que eu vou dar conta. E é Deus que me abençoa. Às vezes eu tomo umas atitudes na igreja que um monte de gente torce o bico. Mas aí daqui a pouco a gente vê o fruto daquilo. Aí eu falo, olha lá, Deus se agradou. Porque a bênção veio. Porque a porta se abriu. Porque as coisas estão acontecendo. Quando Deus não se agrada, tudo trava. Quando as coisas estão acontecendo é porque Deus está abençoando. Então, você quer um conselho meu? Agrade a Deus. Deus não se agrada de gente falsa. Deus não se agrada de gente duas caras. Deus se agrada de gente verdadeira. O que você é lá na sua casa, você tem que ser aqui, lá na rua, lá na sua empresa. Tem um monte de gente que aqui é crente. Paz do Senhor. Ai, que bênção. Aí lá no serviço é uma prostituta. Lá no serviço é um promíscuo. Sai com todo mundo. Aí vem aqui. Aleluia. Seu falso. Você acha que você vai chegar aonde assim? Hein? Seu crente de Araque.
diabo tá amarrando você, a hora que ele puxar a corda, você vai ver o que vai acontecer. Vai brincando com Deus, vai. Tá na hora da gente decidir o que a gente é. Eu fui na farmácia, lá do Dom Pedro. Eu e a pastora, a gente estava no Dom Pedro, vamos comprar um remédio ali, vamos. Paguei, saí. Aqui eu estava andando, veio uma foto da Camila no Zap. Pastor, minha amiga te viu aí na farmácia. E ela tirou uma foto e escreveu: ai, Camila, vi seu pastor aqui na farmácia. Quase que eu pedi uma oração para ele, para eu vender mais aqui, que está na semana do Black Friday aqui. Aí eu falei: ainda bem que eu não estava com a cerveja na mão. Foi brincando, né? Ainda bem que nós não estávamos brigando, né, pastor? Pensou se eu estou dando uns tapas na pastora lá, ela filma? E olha só. Outro dia eu estava no mercado, a mulher passando compra e olhando para minha cara. Plup, plup. E eu percebi que ela estava olhando na minha cara, eu fiquei meio sem graça. Aí eu pensei: será que ela está achando eu bonito? Será que ela não viu que eu sou casado? Porque minha esposa aqui do lado. E ela, plup, passando e olhando na minha cara. Plup. Quando passou a última compra, ela falou: você é o pastor Jonas, né? Eu falei: sou. Ah, eu já fui lá na sua igreja. Eu falei: pastor, ainda bem que a gente não comprou a pinga. Se passa a pinga ali, lascou. A importância, gente, de você ser crente em todo lugar. Todo lugar. Porque o mundo está te vendo. Olha só, a moça chegou uma foto minha, eu nem sei quem é. Até hoje eu nem sei quem é. Um dia eu estava no outro lugar, passou uma mulher: oi. Eu: oi. Oi. Falou oi 3 vezes. Falei: oi. Aí eu já preguei em tanto lugar, já preguei em tanto congresso. A gente vai em tanto lugar. Gente, o povo te conhece, você não conhece ninguém. Mais uma vez, eu tenho que ser crente em todo lugar. Sair na rua, eu já tenho. Em casa, eu tenho que ser crente. Todo lugar, eu tenho que ser crente. Se eu não for crente, uma hora eu vou passar vergonha. Eu preciso ser crente. Amém? Agora, você precisa tomar uma decisão. Ou você é ou você não é. E já preguei aqui esses tempos atrás sobre isso. Se você não tomar a decisão de quem você é, Deus não vai poder fazer nada com você. Deus só vai começar a te usar o dia que você falar assim: não, eu sou crente. Eu vou me comportar como um servo de Deus. Eu vou rejeitar essas amizades aqui que não vêm de Deus. Eu vou andar com o povo de Deus. Você tem que escolher o que você vai fazer. E dentro dessa escolha que Deus vai te abençoar. Amém, gente? Chega de ser duas caras. Chega de ser duas coisas. Então, alguns princípios hoje. Trate todo mundo igual. Seja uma pessoa só. Mantenha o que você fala. Não seja aquela pessoa, não, que nessa rodinha aqui, você é uma coisa, aí mudou a rodinha, você já é outra. Camaleão. Muda conforme o ambiente. Não, o que você foi aqui, você pode até mudar de rodinha. Mas o que você sustentou aqui, você sustenta lá. Há um tempo atrás, não faz pouco tempo isso, já tem um tempo bom. Eu fui visitar meu pai, eu encontrei 2 amigos que jogavam bola, que já não moram lá na rua, mudaram, mas eu acho que eles estavam passando por lá, e a vizinha que me viu crescer. E eu fui lá cumprimentar eles: e aí, quanto tempo, tal. E aí eles: João, você é pastor? Agora eu fiquei sabendo que você é pastor. Eu falei: sou pastor. Verdade. Aí a vizinha do lado falou assim: em você eu acredito. Porque eu vi você crescer, você sempre foi da igreja, né?
Você eu acredito, mas nesses outros aí eu não acredito não. Esses aí querem roubar dinheiro. Aí eu falei, não, não é assim. Falei, todo lugar tem gente tranqueira e tem gente boa. E a gente sabe quem é tranqueira. Logo, logo Deus mostra. Você vai saber quem é gente boa também. Aí começamos a conversar. E caímos no assunto do homossexualismo. E aí eu percebi que o papo deles lá estava diferente do meu. Ah, eu não concordo. Eu acho que não tem nada a ver, né? A pessoa, ela quer se beijar. Aí eu falei, eu não concordo com isso aí não. Eu fui o único que discordei. Falei, eu não concordo com 2 marmanjão se beijando na frente do meu filho, não. Aliás, nem heterossexual precisa ficar se beijando. Eu nunca vi um casal heterossexual, homem e mulher, dando uma maçã lá no shopping. Você já viu? Eu nunca vi. De verdade, eu nunca vi. Pode dar um beijinho, outro assim, mas ficar se beijando, se amassando, passando a mão, você nunca vi. Os heterossexuais respeitam o ambiente público, por que os homoafetivos não podem respeitar também? Quer ser homossexual, fica à vontade, vai lá na sua casa, você beija, mas na frente dos outros, eu acho isso falta de respeito. E eu dei a minha opinião, essa é a minha opinião. Mesma coisa que eu falo aqui, eu falei lá na rodinha. Eles fecharam tudo a cara, eles ficaram bravos. E eu não estou nem aí. Eu não vou mudar minha opinião para agradar ninguém. Sabe, gente, tem hora que você vai ter que sustentar as suas opiniões. E você vai perder amigo. Gente não vai gostar de você. Mas e aí, você vai sustentar a tua opinião? Ou você vai virar camaleão? Tem hora que você vai ter que ser convicto na tua fé. Presta atenção aqui. Tem hora que você vai correr risco de morte. Mas aí, você vai arregar? Ao contrário daqueles que negam a fé, os homens da Bíblia morreram por causa do Evangelho. O tempo deles não era diferente do nosso, não. A única diferença é que naquele tempo estava matando quem era crente. E logo, logo vai começar isso aqui também. Você vai morrer por causa de Jesus? Ou você vai virar a camiseta? E eu quero te falar uma verdade nessa manhã. Só vai entrar no céu quem for fiel até a morte. Entendeu? Se você não consegue sustentar a tua fé hoje, porque você tem medo de ser mandado embora, quem dirá a hora que começar a perseguição. Se você tem medo de perder o emprego, você não vai ter medo você vai ter medo de perder a vida também. E você vai virar um covarde, um falso. E Deus não se agrada disso. Nós temos que sustentar quem nós somos, aonde nós formos. Verdade de Deus, verdade do Evangelho. Você não precisa ser mal educado com ninguém. Eu não estou falando aqui para você ser ríspido, nada disso. Mas as suas verdades você tem que falar. Fale com amor, mas fale. Gente que não gosta de ouvir a verdade. Sabe o que eu tenho aprendido? Já vou encerrar. Que as pessoas elas não querem ouvir o que você pensa. Elas querem que você concorde com elas. A pessoa vem te contar uma coisa e ela quer que você fale assim, legal, amiga. Então aquela pessoa que fala legal, amiga, todo mundo gosta dela. Porque ela fala legal, é isso mesmo? É isso aí, né? Verdade. Agora fala assim, não, você está errado. Né? A pessoa vem falar assim, estou querendo largar do meu marido, o que você acha? Eu acho que você está errado. Pronto, você já ganhou o inimigo. Já não vai gostar de você. Eu acho que você tem que trabalhar. Eu acho que você tem que parar de ser sem vergonha. Olha aqui, vou encerrar, presta atenção aqui. Por que os irmãos brigam? Os irmãos de sangue. Quem já brigou com o irmão aqui? Quem tem irmão já brigou com o irmão?
Por que você briga com o teu irmão de sangue? Sabe por quê? Porque você gosta muito dele e você fala umas verdades para ele, não é? Você vai e fala umas verdades. E a pessoa gosta de ouvir a verdade? Mas tem um ditado verdadeiro que diz: quem fala a verdade não merece castigo. Continue. Gente verdadeira, gente, ele não tem muito amigo não, viu? Porque o povo não gosta da verdade. Mas continue sustentando a verdade. Porque você não precisa ter muito amigo, você precisa ter de Deus. Aliás, engasguei aqui. Ó. Você precisa ser amigo de Deus, só isso. Quem é da verdade é amigo de Deus. Paulo não tinha muito amigo, não. Ele falava as verdades. Mas ele era o apóstolo Paulo. Ele ungia os lençóis e as pessoas eram curadas. Foi o homem que mais abriu a igreja. Porque ele tinha compromisso com a verdade. E ele não gostava de falsidade. Então é uma característica boa para a gente seguir. Amém, gente? Que sejamos assim. Se tem alguém aqui precisando mudar, mude. No nome de Jesus. Eu não estou pregando isso para ninguém daqui. Eu vi pessoas de fora serem assim. Mas eu falei, eu vou alertar a igreja. Eu vou falar para a igreja que tem que ser desse jeito. Né? Às vezes tudo que o teu parente precisa ouvir é uma verdade. Eu vou encerrar essa mensagem contando uma história que eu ouvi de um pastor. Que há muito tempo atrás, uma mulher procurou ele e falou assim: pastor, meu marido está na UTI. O médico falou que ele não vai passar de amanhã. Até amanhã ele morre. O senhor pode ir lá orar, ver se ele aceita Jesus para ele não ir para o inferno, porque ele não é crente. E aí ele foi. Quando ele chegou no hospital, a mulher estava lá, e a mulher falou assim para ele: por favor, só não fala para ele que ele vai morrer. Eu só te peço isso, não fala para ele que ele vai morrer, senão ele vai ficar angustiado, e eu quero que ele morra sem saber. O senhor pode? Aí o pastor falou: tá bom. Aí quando o pastor entrou no quarto, Deus falou para ele assim: fala para ele que ele vai morrer. E aí, ele vai obedecer a mulher ou Deus? Aí ele virou para o seu Zé e falou: seu Zé, o senhor está me ouvindo? Pisca o olho. O seu Zé piscou o olho. Seu Zé, eu tenho que te falar uma coisa muito séria. Você vai morrer. Até amanhã. Você precisa aceitar Jesus como Salvador. Se aceita Jesus, pisca o olho. O seu Zé é assim, ó. Foi, então eu vou orar. No que eu orar, você vai piscar o olho concordando. Senhor Jesus, me salva, o seu Zé. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, o seu Zé. Ficou desesperado, ficou sabendo que ia morrer. Aí, ele saiu do hospital, saiu do quarto. A mulher falou assim: e aí? Ele aceitou Jesus? Aceitou. Mas você não falou que ele ia morrer, não? Falei. Deus mandou eu falar. A mulher ficou endemoniada. Eu falei para você não falar. Olha aí o que você fez. Nunca mais eu vou na tua igreja. Não era para você ter feito isso. Ela ficou brava. O pastor falou: olha, Deus mandou eu falar. Eu nunca mais vou na tua igreja. Ela falou: tá bom, Deus mandou eu falar. Passou, gente, uns 2 anos. Um dia o pastor estava varrendo na frente da igreja. Veio um homem assim, abraçou ele por trás, ergueu ele. Pastor, que alegria te ver. Fazia tempo que eu estava te procurando. Quem é você? Eu sou o seu Zé. O senhor foi orar lá no hospital. Deus me curou e eu não morri. E agora eu sou crente. Muito obrigado porque o senhor foi lá orar. Eu aceitei Jesus. Naquele dia eu melhorei. Tive alta. E eu não sabia onde era a tua igreja. Minha mulher não queria falar onde era a tua igreja. Custou eu saber onde era. Ele falou: ah, é? E a sua mulher? Minha mulher morreu. Vai entender, né, gente? As coisas de Deus. O pastor fez certo ou fez errado? Então, quando você fala a verdade, você vai desagradar um monte de gente. Mas se você agradar a Deus, a missão vai se cumprir. Amém? Vamos ficar de pé, então. Põe a mão no seu coração aí. Senhor, tira o medo de algumas pessoas aqui de serem verdadeiras.
Muitas pessoas aqui agem falsamente, querendo agradar pessoas. Mas que hoje elas têm um espírito de ousadia, de não agradar pessoas, mas agradar o céu. Tudo que nós queremos é agradar o céu. Por favor, que essa igreja aqui seja a igreja da verdade. Nós queremos te servir de verdade. Nós queremos amar as pessoas de verdade. Tratar todos da mesma forma. Por favor, nos ajude a viver dessa forma. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar aqui o William, Tiago e a Lígia. Vem aqui na frente. Alguém chama o William lá fora, lá? Quinta-feira teve a formatura. E eles concluíram. Só sente só um minutinho, irmão. Já vou encerrar. Eles concluíram a escola de pastores da IBVN. Pode se assentar? Você sente um minutinho? E quando nós enviamos aqui, eles foram os primeiros a irem. E eles fizeram certinho até o fim, né? Agora tem mais um grupo aí que estão no IP, que é o outro seminário lá da igreja da cidade. E eu sempre falo assim, olha, vocês estão sendo treinados. Se vocês vão ser pastor ou não, é Deus vai mostrar. O que é o chamado, gente? Chamado pastoral, você já vê quem tem e quem não tem. É do céu. Um dia uma pessoa falou assim para mim, o que tem que fazer para ser pastor? A primeira coisa, tem que ser chamado por Deus. Você fala, essa pessoa aí vai ser pastor. Por quê? Porque a pessoa ama a igreja, ama pessoas, ela está em tudo, ela se envolve. E é nítido, ela palpa toda a obra. Mais ou menos assim que a gente vai vendo um chamado, né? Mas o seminário, ele serve para quê? Para nos treinar. Vocês aprenderam muito lá ou não? Então o seminário, ele abre o olho. Coisa que a gente não aprende aqui no culto, porque são detalhes, né? Como uma aula do mapa hoje aqui. São detalhes mais profundos, tá? E o nosso desejo é que todo mundo faça. Para quê? Para que a gente seja uma igreja treinada. Aí se Deus tiver um chamado na sua vida, irmão, você vai ir, pode ter certeza disso. Não se preocupe com isso. Preocupe em ser treinado. E eu quero orar por eles, honrar eles, porque eles fizeram com carinho, fizeram com amor. E aqui estão mais aptos ainda para o reino. Amém, gente? E Deus chamando eles, eles irão, no nome de Jesus. Estenda a mão aqui então, vamos abençoá-los. Pai, eu abençoo a vida do William, do Tiago e da Lígia, que concluíram a escola de pastores, o seminário. E eu peço que o Senhor os use poderosamente. Dentro do chamado que o Senhor deu para eles, que eles sejam levados nessa direção. Que eles sejam discípulos obedientes, fiéis. E no momento certo, que o Senhor os use dentro daquilo que o Senhor os vocacionou. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Parabéns, Liz, mais uma vez. Parabéns, Tiagão. E parabéns, William. Amém. Glória a Deus. Fica de pé, faz assim com a sua mão, recebe a bênção apostólica. Que o grande amor... Tem o quadro? Cadê a Maria? Vai rapidinho lá então. Vamos entregar o quadro. E aí a gente vai dar a bênção apostólica. Tá, os quadros ficam na loja agora, tá, gente? Quem quiser adquirir depois, só passar lá. E o que é? O que tá desenhado aí? Eu vou ler um versículo que está em Mateus 27:51. E diz: Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O véu, ele se rasgou e tornou a gente livre. A gente tem o livre acesso ao Pai. A gente não precisa mais de um sacerdote
para falar com Deus. Então a gente tem o livre acesso, é só a gente vir no templo e a gente consegue falar com Ele. Amém. É isso aí. Então depois, quem quiser adquirir, passa lá na loja. Tá bom, gente? Faz assim com a mão. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Quem recebe, diga amém. Dê um abraço ao teu irmão, vá em paz. Olá, eu sou o pastor Jonas, aqui da Igreja Esperança Viva, e acredito que você acabou de ouvir uma palavra direto do céu para o seu coração e que Deus falou muito com você. Por isso nós queremos te conhecer melhor. Você pode deixar um comentário, deixar o seu like nessa mensagem e também agora, nesse momento, vai aparecer um QR Code aí na sua timeline e você vai poder então fazer as suas decisões. São 3 decisões que nós oferecemos para você fazer a partir de agora. Lendo esse QR Code, a primeira decisão é se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse QR Code vai aparecer um formulário, você preenchendo e deixando o seu contato, nossa equipe entrará em contato com você. A segunda decisão é se você está desviado, longe dos caminhos do Senhor, longe da igreja e sentiu no coração o desejo de retornar, então você poderá também preencher esse formulário e colocar o seu desejo de retornar aos caminhos do Senhor. Também entraremos em contato com você e iniciaremos uma conversa nesse sentido. E a terceira decisão, você que quer descer as águas do batismo, também poderá preencher o campo e então poder tomar essa decisão tão importante que Deus deseja de nós. Fique conosco, não saia dessa conexão, porque Deus tem muito para dar para você. Que o Senhor te abençoe muito, no nome poderoso de Jesus.